Vamos todos com esse espírito de alegria, presença de Deus, prestar esse culto a Ele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua santa presença, reunidos, a Tua igreja, para prestar esse culto de louvor e adoração a Ti. Recebe pelo nosso culto, esquadrinha o coração presente, e que assim, ó Deus, nós possamos, na nossa simplicidade, estarmos na Tua presença, louvando, exaltando, glorificando o Teu santo nome. Recebe, Pai, o nosso louvor e fala nesta noite a cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que está em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Igreja. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós que fomos batizados com Ele pelo batismo na morte, para que o homem que foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim devemos nós também glorificar a Deus. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Vamos então louvar o nosso Deus. E enquanto se vocês estão cantando, eu vou me retirar com o pessoal que vai descer as águas nesta noite. A gente vai pular o hino que está aqui. A gente vai começar logo pela música Teu Santo Nome. Eu convido a igreja, quem está sentado, pudesse levantar, ficar em pé. Nós estamos aqui essa noite, tem um motivo de grande alegria. O batismo é sempre algo que me emociona. E nós estamos aqui essa noite porque um dia esse Deus Santo, esse Deus que não há nenhum outro semelhante a Ele, teve compaixão de nós. E uma dessas ordenanças nós estaremos cumprindo essa noite, né? Quando Ele fala para nós nos batizarmos. Então, convido você a iniciar esse momento de louvor e adoração, a entoar, erguer a sua voz, usar o seu corpo, as suas mãos como instrumento do Senhor e declarar nessa noite que não há nenhum outro semelhante a Ele, que não há nenhum outro majestoso em santidade, que não há nenhum outro que seja autor de maravilhas da forma como o Senhor é. Convido você a cantar conosco que somente Ele é santo e que esse mesmo Deus que é santo nos chamou para cada dia estarmos mais e mais parecidos com Ele e sermos santos como Ele é santo. Vamos cantar? Criatura se derrame
de adoração, essa música ela tem um momento que fala, né, que ao som da voz do Senhor, o universo se desfaz. Da mesma forma que o universo foi criado pela voz do Senhor, quando Ele disse, haja luz, e toda a criação começou. Esse Deus grandioso, Ele, em Êxodo 19, Ele mostra o momento em que o povo de Deus foi passar por meio do Mar Vermelho, estava naquela situação de desespero, né? Você passou por um momento de escravidão por anos e anos, é liberto, numa hora, depois de várias pragas, o faraó diz, não, vamos embora, mas depois se arrepende, manda os exércitos atrás desse povo. Imagina o desespero de você ver aquele exército inteiro atrás de você, sabendo que ou eles vão lhe matar, ou eles vão levar cativos os seus filhos, as suas filhas, as mulheres, e na frente um mar imenso, e você se vê sem saída, se vê sem saber o que fazer. E muitas vezes na nossa humanidade limitada, o sentimento que domina realmente é o desespero. Mas Deus, Ele fez o mar se abrir de uma forma tão tremenda e poderosa que o povo inteiro de Deus passou com os pés secos. Não foi aquele momento que você está na beira da praia e você pisa assim, água seca, mas depois volta. Foi completamente seco. Então, em Êxodo 19, 4, fala justamente disso, né? Vocês viram que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia, eu os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E eu gosto muito dessa expressão, tesouro peculiar. Eu acho que é justamente quando Deus Ele mostra que o quão importante nós somos para Ele, ao mesmo tempo que cada um de nós tem a sua peculiaridade, que faz com que nós sejamos únicos perante o Senhor. Então, continuando esse momento de louvor e adoração, vamos cantar que grande é Deus. Esse Deus que libertou esse povo é o mesmo Deus que permanece hoje, é o mesmo Deus que diz que nós somos o seu tesouro peculiar, aquele por quem Ele deu seu único filho para que nós pudéssemos viver ao lado dele por conta desse amor tremendo e imensurável que Ele tem por nós. Toda
está sim nos altos céus, mas o interessante e o que me mostra assim, claramente a diferença de Deus para os outros deuses que as pessoas dizem que existe, é que apesar de ele estar lá nos altos, ele não é alheio ao que nós estamos passando. Ele não fica nessa posição distante, de que naquela posição de superioridade, que quem já teve curiosidade de aprender, estudar um pouco sobre a mitologia grega e romana, sempre vê os deuses nessa posição, de que estão lá em cima, dando ordens e fazendo aquilo que tem vontade, sem pensar no caos que está gerando para a humanidade. Não, Deus, ele é um Deus que de fato existe, que não foi criado por mãos humanas, que ele de fato nos criou, e ele mostra esse interesse, esse desejo de ter essa proximidade cada vez mais perto de nós, quando ele envia o seu filho. É prova de amor maior que essa, de você dar o seu único filho para mostrar e para poder criar essa ponte que nos separa do Senhor, porque nós, como seres humanos, falhos e pecadores, a gente acaba se afastando naturalmente. Mas Deus, no seu plano perfeito, enviou aquele, o único que poderia fazer esse elo entre nós e Deus. Convido você a continuar adorando, exaltando o nome do Senhor, a declarar nesse momento que Ele tem um nome sobre todo nome, que Ele está no trono do universo, que Ele tem realmente todo o domínio das suas mãos. Mas ao mesmo tempo que Ele é esse Deus poderoso, Ele também é esse Deus humano que nos ama, que se importa com cada detalhe da nossa vida, com cada situação que nós passemos, independente daquilo que nós estejamos sentindo. Ele está lá exposto para nos oferecer o ombro amigo que muitas vezes a gente não encontra. Ele está disposto a estender a mão quando nós estamos caídos. E basta a gente aceitar, estender a nossa mão, aceitar aquilo que Deus está nos dizendo e dizer: Senhor, realmente é uma prova de amor tremenda. Eu aceito o teu sacrifício, eu aceito que tudo isso que tu fez por mim é algo que nenhum outro ser humano faria. Eu convido você a cantar: nenhum Deus como tu. Eu
agora Jesus, Filho de Deus, e essa música ela deixa muito claro o plano da salvação, o plano que Deus teve desde o momento em que Adão e Eva pecaram lá no jardim, foram expulsos. Então, se você ainda não teve essa oportunidade, se você ainda não teve esse encontro com Cristo, eu te convido a prestar atenção nessa letra, com o coração aberto, com os ouvidos atentos, e ouvir nesse momento tudo aquilo que Deus fez porque Ele te ama, tudo aquilo que Deus fez porque Ele te quer por perto. Aqui na
Desde o começo, ó Pai, tu já planejavas dar a maior prova de amor que o mundo já conheceu. A maior prova, ó Pai, que talvez nenhum homem fosse capaz de fazer. De dar o teu único filho, Senhor, aquele a quem tu tanto amou por nós, ó Pai. Mesmo nós erramos todos os dias. Tu nos mandou, ó Pai, tu nos mandaste o teu filho para criar esse elo, para criar essa ponte, Senhor. Numa demonstração do quanto tu nos ama. Numa demonstração, ó Pai, do quão importante nós somos para Ti. Numa demonstração, Senhor, de que nós somos os Teus tesouros peculiares, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia, a Tua compaixão, ó Pai, que um dia chegou em nossas vidas. Nos ajuda, ó Pai, a sermos portadores da Tua mensagem. Nos ajuda, ó Pai, a ser mensageiros daquilo que Tu fez, daquilo que Tu faz, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, com o nosso testemunho de vida, Senhor, levar outras pessoas a Ti. Nós te somos gratos, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas, Senhor. Eu te peço, Senhor, por esta noite. Eu te peço, ó Pai, por este louvor que nós tivemos, que ele tenha chegado a Ti, ó Pai, como incenso suave. Eu te peço, ó Pai, pela mensagem que vai ser dada posteriormente, Senhor. E que Tu venha estar continuando a falar nos nossos corações. E que nós, ó Pai, estejamos abertos a ouvir o que Tu tens a dizer. Nós estejamos, ó Pai, com o coração disposto a fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a cada dia nos aproximarmos mais de Ti e a cada dia desenvolvermos esse relacionamento contigo, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a sermos mais parecidos com Cristo. Nos ajuda, ó Pai, a de fato fazermos aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmão, nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz: fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós vamos realizar agora uma das ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja, que é o batismo. Ele deixou duas ordenanças: a ceia do Senhor e o batismo. E o batismo não é simplesmente um ato simbólico, mas ele tem uma representação muito importante para nós, os cristãos. Porque Jesus, quando ele manda que a igreja cumpra com essa ordenança, ele está mandando que cada pessoa que ali está participando do batismo esteja dando um testemunho de conversão e de aceitação dele como Jesus Cristo, como Senhor da sua vida. Falar que o batismo é morrer para o mundo e nascer para Cristo, fica talvez uma forma muito simples da gente expressar esse momento aqui.
Porque na verdade o morrer para o mundo significa dizer que o perdão dos nossos pecados foram concedidos pelo Pai. Mas a partir daí nós precisamos ter uma vida de obediência, uma vida em busca de uma santidade, para que possamos andar com Jesus. É por isso que é em novidade de vida. Novidade porque tudo agora, a partir do momento em que nós nos convertemos e nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a experimentar coisas novas na nossa vida, muito mais prazerosas dentro do contexto espiritual do que éramos antes de termos Jesus. Andar em novidade de vida, portanto, é experimentar os prazeres do mundo espiritual que somente Jesus pode nos conceder. E é isso que essas dois adolescentes, um pré-adolescente e outro adolescente, irão fazer agora nesse momento. Irão testemunhar de Jesus, da sua fé, e irão testemunhar de que realmente aceitaram Jesus, o perdão dos seus pecados foi concedido, portanto que morreram com Cristo, e agora eles estarão ressuscitando para uma nova vida com Jesus. Nós vamos realizar o batismo, e eu espero que nesse momento você que ainda não passou por uma experiência como essa de conversão, possa perceber que em Cristo Jesus você pode ter uma nova vida, uma nova experiência, novos prazeres, novo foco de vida, novo direcionamento, tendo aí Jesus Cristo como Senhor da sua vida, na condução da sua vida. Amém, queridos? Muito bem, nós vamos chamar a Emanuela aqui. Emanuela, está nervosa? Tá não? Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista Elohim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chama o Felipe para vir aqui. Felipe, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista Elohim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nessa noite, glória a Deus. Gostaria de convidar aqui a irmã Marta. Nós vamos ter agora o nosso momento missionário e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Boa noite, igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o seu povo. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando hoje a nossa campanha de missões nacionais, cujo tema é Jesus Cristo é a única esperança. Há 5 domingos atrás a gente relembrou, que essa campanha já foi utilizada, esse tema, 2 vezes. A primeira vez foi quando os batistas resolveram mostrar para o Brasil, em 1965, que a única esperança para o Brasil estava em Jesus. Em 1999, e agora neste mundo atualizado em constantes mudanças, nosso país, foi repetido esse tema porque ele é a razão do Evangelho. Jesus Cristo. A gente ouviu diversas músicas e a gente cantou e a gente adorou a Deus e a gente agradeceu pelo precioso sangue que foi derramado na cruz por nós. Eu quero ler aqui um texto para os irmãos que está em Salmos 49, versículos 8 e 9. Uma alma é algo de valor tão elevado que as fortunas da terra inteira juntas não seriam suficientes para comprar a vida eterna e para livrar da morte. Então, a pergunta que eu geralmente faço nas campanhas de missões nacionais é: quanto vale uma alma? Uma alma não tem preço. Não há fortuna no mundo que possa pagar o valor de uma alma. Mas nós vamos para 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, e nós vemos: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nesse último domingo, nós estamos aqui, encerrando a nossa campanha hoje, e eu quero mostrar para vocês um vídeo que foi separado para que os irmãos, eu queria pedir aos irmãos que observassem algumas coisas nesse vídeo. A primeira pergunta que eu vou fazer: qual foi a ação da igreja nesse vídeo? A segunda pergunta: o que a Bíblia, que hoje é o dia da Bíblia, o que a Bíblia, a palavra do Deus vivo, fez na vida das pessoas que estão neste vídeo? E a terceira: qual foi o projeto da Junta de Missões Nacionais que foi mostrado nesse vídeo?
Eu venho de uma criação cristã, né? Embora eu fui filho adotivo num lar. E nessa idade da adolescência eu me rebelei. Então, meu relacionamento com minha avó, quando eu era pequena era bom, mas conforme eu fui crescendo, ela foi falando sobre o porquê que minha mãe me abandonou, meu pai me largou, então eu fui crescendo aquela criança meio revoltada. Acabei saindo de casa muito cedo, com 15 anos, voltei depois, mas aí a vida não era mais a mesma. Eu conheci as drogas, né? E aí foi ladeira abaixo. Com 17 anos eu comecei a usar droga e fui gostando, fui tendo prazer naquilo e fui usando. Aí com 21 anos eu conheci o Paulo. E ali a gente começou a uma vida juntos, né? Os dois, né? Tinham consumo de drogas. Aí ele me levou pro Braz junto com ele quando ele foi ser gerente no Braz para traficar, eu fui junto com ele. Aí nós fomos traficar, fomos traficantes por 2 anos. E aí foi vindo os filhos, veio o primeiro filho, depois veio o segundo, o terceiro. Eu saía, trabalhava, voltava para casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos, e quando os meus filhos dormiam, eu esperava eles dormirem para poder usar droga. Dois missionários batistas, eles estavam passando, distribuindo panfletos, né? E aí convidaram a gente para estar em uma salinha que estava sendo montada. Teve o Dia das Crianças, e a igreja estava fazendo uma comemoração e convidou a gente para ir levar as crianças. Na época eu não dei muita atenção, né? Eles passaram alguns dias antes da festa. Aí a gente foi e levamos as crianças e acabamos conhecendo. Meu marido gostou muito de ir. E ali eu comecei a frequentar, comecei a gostar dos cultos. Só que, de repente, por causa da droga, a gente usava droga e ia para a igreja. Eu vi depois que não era isso. Que não era isso que minha mãe deveria falar. Eu sempre dei muita atenção para as crianças, né? No momento que estava sóbrio, né? Só que, infelizmente, por causa da droga, eu muitas vezes deixava de dar a atenção que eles mereciam, que eles precisavam realmente, né? O Conselho Tutelar levou os meus filhos, né? Dando uma guarda para minha sogra. Aí falaram que se eu me internasse, eu podia pegar as crianças de volta. E aí, quando a gente teve, né, que a gente perdeu mesmo tudo, aí a gente precisava de ajuda. Aí eu lembrei que na igreja eles falavam muito da Cristolândia. Aí a gente saiu pelas ruas procurando a Cristolândia. Então a Mona Lisa, ela chegou no projeto muito sofrida por conta do vício, da droga, e por conta dela ter perdido os filhos para o Conselho Tutelar. E quando ela chegou, ela pensava só no dia de ir embora. Então, as meninas brincavam comigo falando que eu estava engordando. E eu falava pra elas, é porque eu tô comendo. E todo mundo da casa já sabia que eu estava grávida, menos eu. Aos 6 meses, quando ela descobriu que estava grávida, ela começou a pensar em ir embora, ou fazer alguma coisa que ela não ficasse com a criança. Eu rejeitei ela quando eu estava grávida, eu queria dar ela, eu queria... De verdade, eu ainda não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Mas a gente começou a conversar, mostrar para ela o quanto Deus a amava e o quanto Deus amava a criança. E ela começou a entender esse amor de Deus e ela decidiu ficar com a criança, decidiu contar com o marido, né, que estava grávida. E é a coisa mais importante da minha vida hoje. É a alegria, de verdade. Agora eu sei a experiência do que é ser mãe de verdade, do que é cuidar, do que é dar um banho, do que é dar uma comida, do que é cuidar das pequenas coisas. Coisas que eu não fiz no passado por conta da drogação. A palavra de Deus, ela me ajuda muito, ela me fortalece muito nesse caminho. Ele pensava talvez que nada disso que está acontecendo até agora, hoje na vida dele, poderia acontecer. E Jesus, para mim, né, é o Filho de Deus. Jesus, para mim, ele é mais do que isso. Ele é um amigo, ele é um consolador, ele é minha fonte de apoio, minha fonte de vida. Hoje, Jesus, para mim, é tudo na minha vida. Hoje em dia eu vejo a diferença que faz uma pessoa quando se encontra de verdade com Cristo. Que a gente pode ser feliz sem drogas, a gente pode ser feliz com Cristo, a gente pode ser feliz com tudo. Dá para ser feliz do jeito certo, não preciso da droga para ser feliz. E ele continua ajudando a gente dia após dia, porque se não fosse por Cristo eu não estaria aqui hoje. Ele preparou todo o caminho para mim estar aqui hoje. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que ele me deu.
Então, irmãos, eu fiz 3 perguntas, né? Qual foi a ação da igreja nesse vídeo? Qual o projeto que foi citado, mostrado da Junta de Missões Nacionais nesse vídeo? E a terceira coisa, qual foi a relação das pessoas desse vídeo com a palavra de Deus, né? Nós podemos ver que a ação da igreja foi simplesmente sair. Ela saiu das 4 paredes. Ela foi para a rua. Eles relatam aqui que eles conheceram a igreja através de um convite para uma festa de crianças e eles chegaram até a igreja. O projeto foi a Cristolândia, que nós já vimos diversas vezes, como elas têm crescido, têm se expandido, e elas têm feito um trabalho que para a restauração de vidas de pessoas que estão dependentes químicos leva mais de um ano. É um trabalho de internação, de estudo da palavra, de ressocialização, preparar as pessoas para que elas possam estar de volta para a sociedade, a fim de evitar que essas pessoas tenham recaídas. E a relação dessas 2 pessoas, desse casal que são ex-residentes, né, das Cristolândias, né, é o alimento deles. A Bíblia transformou, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E como crerão se não há quem pregue, né? E como pregarão se não forem enviados. Então, o apelo que eu deixo aqui para a nossa igreja, nesse dia, nesse encerramento, é que nós nos coloquemos nas mãos de Deus e a gente deixe o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, bombeado pelo corpo todo, né? Ele é levado, nós ficamos impregnados com esse amor que transforma. Assim como nós fomos alcançados, foi pago um preço tão alto que nós não podemos desprezar esse preço. Foi tão alto porque uma alma não pode ser comprada por valor nenhum, que a gente constrangido pelo amor de Deus a agir como instrumentos de transformação nesse mundo. Então, a minha oração, meu desejo, meu apelo para a igreja é que você se coloque à disposição. Nós levantamos alvos em dinheiro, nós levantamos porque para sustentar um projeto como esse, para comprar uma carreta, como foi mostrado, e ainda o projeto são mais 5 carretas, para montar um barco que vai pela Amazônia com médicos, com enfermeiros, com todo o equipamento para chegar até onde não tem atendimento médico, é dinheiro. Não se faz nada sem dinheiro. E Deus nos chama a cooperar, abrir os nossos bolsos, porque tudo que nós temos não é nosso. Nós não temos nada, nós nem sequer somos nossos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E ofertar. O nosso alvo nesse ano foi R$ 3.500 e até hoje pela manhã nós tínhamos R$120. Nosso alvo de missões mundiais foi ultrapassado, foi 5.000, de missões estaduais também foi assim, né? Foi terminando a campanha e acho que era R$49 na época, e a igreja respondeu, e agora nós estamos chegando na última campanha, R$3.500, mas o que nos custa? Nós temos a oferta da viuvinha. Deus é o dono do ouro e da prata, não importa o valor. Se você pode contribuir, contribua com o que você pode. Nós botamos ali, né, a igreja tem um versículo ali: se creres, verás a glória de Deus. Oferte o que você pode, mas não feche o seu coração para contribuir com a obra de Deus. Segunda coisa, ore, porque a obra de Deus, a glória de Deus vai ser manifesta através do Espírito Santo quando a igreja orar. Orar e se comprometer. Nós precisamos estar resistindo e vigiando. E por fim,
vá também. Ontem nós tivemos a ação de distribuir aqui os folhetos, né, o livro de João. Vamos aqui na Redondeza e que a gente esteja disposto a fazer o ID, a pregar o Evangelho do nosso jeito, como Deus estiver nos sensibilizando para fazer. Obrigada pela participação e lembrem-se, a obra não é nossa, é de Deus. Assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Essa foi a divisa dessa campanha. Nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Enquanto a gente canta o hino oficial dessa campanha, os irmãos podem se sentir à vontade para depositar aqui no gasofilácio o dízimo ou oferta. E se for destinado à campanha de missões, escrevam num envelopezinho que é para a campanha de missões. Todos
Meus irmãos, vamos orar. Chamar Priscila para nos dirigir nessa oração de agradecimento, mas também queremos orar por você que tem algum pedido especial. Hoje nós vamos colocar a vida de vocês diante do altar de Deus. Grandioso Deus e Pai eterno, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez, ó Deus, estar rendendo, ó Pai, um culto de louvor e gratidão, ó Pai, ao teu nome. Te agradecer, ó Deus, por essa campanha, ó Pai, de missões nacionais, que o Senhor realmente venha, ó Pai, a fazer multiplicar não só o que foi arrecadado aqui na Igreja Batista Elohim, mas em todas as igrejas batistas, ó Pai, ao redor do Brasil, que estão trabalhando em prol dessa campanha. Que esse dinheiro seja realmente utilizado, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, para alcançar mais vidas. Senhor, eu te peço, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente. Tu conheces, ó Deus, os corações. Tu conheces, ó Pai, as dificuldades que cada um tem enfrentado, ó Pai, em suas vidas, em suas lutas diárias. Senhor, dá sabedoria, dá entendimento, ó Pai, para lidar com cada dificuldade, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar, ó Pai, de cada um aqui presente, como também dos que estão em seus lares e não puderam vir. Eu te peço também, ó Pai, pelos dízimos e ofertas depositados aqui hoje, ó Pai, que possam, ó Deus, suprir as necessidades, ó Pai, deste templo, as necessidades dessa igreja, ó Pai, ser utilizados, ó Deus, para alcançar mais e mais vidas aqui no bairro, como nós estamos fazendo esses últimos dias, Pai. É o que eu venho te pedir, já te agradeço, porque eu sei, Senhor, que Tu estás à frente de tudo. Amém. Podem sentar-se. Queridos, a irmã Maria José passou por um problema de saúde muito sério e ela pediu para dar um testemunho hoje. Nós vamos ouvir esse testemunho agora, chamá-la aqui. Enquanto ela caminha, a gente queria conhecer aquelas pessoas que estão conosco aqui pela primeira vez. Se tiver alguém aqui de primeira vez, por favor, fique em pé ou levanta a mão, só para que a igreja possa conhecer. Amém. Ali a família Costerno, né? Sejam bem-vindos. Mais alguém de primeira vez? Ah, tá ótimo. Deus abençoe vocês também, viu? Sejam muito bem-vindos aqui entre nós, certo? E nós vamos cantar uma musicazinha para vocês, porque a gente se sente bem quando vocês estão nos visitando. E assim nós vamos demonstrar esse nosso carinho. Atualmente a gente não pode abraçar, porque ainda não estamos totalmente liberados nesse sentido. Mas podemos dar um murrinho, né? Mão com mão. E assim o irmão que sentir esse desejo no coração pode ir até os nossos visitantes e dar um murro de amor, né? Vamos dizer assim, dos nossos visitantes. Boa noite, igreja. Com muita alegria estou aqui
para anunciar os grandes feitos do Senhor em minha vida e na vida de cada um, porque nós somos um só corpo, e quando nós estamos juntinhos, nós nos alegramos juntos e choramos juntos. Amém? É isso aí. Resumir, viu, o testemunho em 3 tópicos. Queria muito colocar mais momentos, delícias, sorrisos, mas será resumido. Bem, um tempo de início de espera e confiança foi o primeiro tópico que eu destaquei. E o versículo em que eu me deleitei foi aquele que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Por que este versículo? Porque foi um tempo de espera. O início de tudo, eu levei uma bancada, para quem não sabe, no banheiro da minha casa, e eu não percebi a dimensão desse problema, não notei nada. Levei minha vida com naturalidade, fui trabalhar e isso seguiu um ritmo. Contudo, eu percebi que no meu olho aconteceu algo estranho e eu não tinha noção do que estava acontecendo. Moscas voantes, que é o nome que eles dão para esse tipo de situação. Eu olhava para as pessoas, eu não via as pessoas de forma clara, e sim pontos pretos no meu olho direito, o esquerdo estava tranquilo. E segui a vida, passei, continuei com as coisas que estava fazendo, e aí, segundo dia, aquelas moscas, aqueles pontos pretos, eles foram aumentando, assim, de forma gradativa. Contudo, eu notei que estava tendo dificuldade para ver, porque eu comecei a fazer um teste colocando a mão no meu olho esquerdo e eu não conseguia ver as pessoas, eu via as pessoas pela metade, da barriga para baixo. Aí comentei com a família e disse, gente, tem algo estranho, eu não vejo as pessoas de forma completa. E aquilo me inquietou, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. Por isso que deleitei no versículo, em descansar e esperar. Mas também eu tinha que fazer algo para descobrir o que estava acontecendo comigo. Então eu fui para esse segundo ponto, que foi a descoberta onde vem o repouso. Eu liguei para o hospital e disse que gostaria de uma consulta. Ele falou, não posso lhe atender, tem que ser consulta marcada. E eu falei, Senhor, abre as portas, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. E retornei a ligação e falei, moça, meu olho está apresentando esse tipo de situação. Aí a moça falou, então você venha logo, porque seu caso é de emergência. Quando ela disse isso, eu fiquei, emergência? Eu fiquei assim, sem saber o que falar. Tudo bem, estou aí. Aí fui, o Miquel me levou, e chegando lá, eu fiz os exames, o doutor, quando recebeu, eu lhe digo. Aí para o resultado, a princípio foi só um médico, depois já tinha outro ensaio. E eu não entendia nada. Ele falou assim, você tem apenas 2 dias para perder o seu olho direito. E eu fiquei quieta, sem saber como agir. E ele falou assim, você está parada, você está me compreendendo? Eu falei, sim, eu estou entendendo. Não, você está muito quieta. E eu só, não, Senhor, tu vai clareando meu pensamento, vai ver o que está acontecendo até eu internalizar. E com isso eu fui, fiquei em oração. Aí ele disse, sim, você precisa, com rapidez, liberar a sua cirurgia. O seu caso é sério. Aí eu, tá. Aí desci do espaço onde estava, procurei meu filho. A única coisa que eu chorar, chorei, abraçado com ele e disse, filho, deixa eu chorar. Quando eu choro, eu libero as minhas emoções. E aí eu parei e falei para ele que precisava fazer a cirurgia de forma assim, de emergência. E seguimos os procedimentos, fomos para o IPM, no setor que libera os exames, e a minha ficha ainda não tinha caído, meus irmãos, incrível que pareça. Mesmo vendo as pessoas pela metade do corpo, eu continuava sem entender. Você vê como é que é a mazela da vida, né? A mazela não tem um juízo, não. Contudo, eu até comentei com o pastor, com a família que estava comigo no dia anterior, fui para a reunião da diretoria. Todos que estavam lá oraram por mim, foi um momento maravilhoso, entregamos na mão de Deus. Quando eu chego no IPM, que é um setor público, né, onde eu trabalho, o órgão público, eu fiquei esperando e de repente chegou a minha vez, a moça pegou meu papel e disse, isso aqui é urgência, é emergência, o caso dessa moça tem que ser rápido. Foi que a minha ficha caiu. Eu falei, o Miquel estava comigo, filho, o negócio é sério.
tudo aqui é burocrático. Graças a Deus, para a glória do Senhor, está correndo com uma facilidade enorme e, né, isso não é brincadeira. Aí resolveram, tiveram toda a facilidade, né, de liberar tempo e seguir na minha. Aí vem os agradecimentos, que depois que aconteceu, foi o tempo do repouso, onde eu tive que ficar quieta. É incrível que pareça, eu fui aos poucos internalizando, pedindo ao Senhor que me dissesse como eu deveria ficar nessa situação, porque eu sou uma pessoa muito elétrica, agitada, com tudo eu brinco, com tudo eu danço, com tudo eu faço, eu animo, eu acredito que é de mim mesmo, é essa alegria que vem do Senhor, mesmo em minhas dificuldades, situações, e eu fiquei pedindo, Pai, como que eu vou fazer? Porque uma coisa é você estar com todo o seu corpo, sabendo que pode andar, correr, pular, tomar banho, caminhar. Outra coisa é você ter um órgão no seu corpo que você não poderia nem se mexer. Você tinha que andar com cabeça baixa, qualquer momento, como se estivesse procurando moedas no chão. E aquilo, eu fiquei assim, Pai, aí tinha momentos que eu ficava na cama e esquecia que eu não podia mexer, e como eu passei um bom tempo ouvindo a palavra e louvando ao Senhor, eu dançava, e eu pegava e ficava quieta. Meu Deus, eu não posso fazer isso, eu tenho que entender que eu estou operada. Trabalhe minha vida, Senhor, internaliza isso, para que eu possa me recuperar de forma saudável. E aí esse momento foi um momento de diálogo, um momento de agradecimento a Deus, um momento de agradecimento à família que me cuidou de mim de forma assim tremenda. Eu não sei nem como explicar, no sentido de como dizer essa gratidão, devolvendo o cuidado dos irmãos comigo, que eu sei que através das orações chegou até a mim. Eu me senti de uma forma tão bem sustentada, irmãos, que vocês não têm noção. E é por isso que eu estou aqui louvando a Deus através do testemunho, porque devemos anunciar sim o que o Senhor faz em nossas vidas. E esse testemunho eu deixo um versículo de acordo com Paulo, que ele diz assim: somos um só corpo, supridos, bem vinculados por suas juntas e ligamentos, que cresce o conhecimento e que procede de Deus, em comunhão em Cristo. É isso que eu sinto. Eu estava lá naquele local, mas era um pedacinho de vocês também. Nós estávamos juntos em oração e em cuidado. Nós estávamos em ligamentos, e com isso o amor de Deus estava comigo, cuidando, acalmando minha cama, trazendo a minha alegria. Essa visão que eu tenho do cuidado de Deus e de todos os irmãos e da minha família. E eu quero agradecer também ao Senhor, dizendo que quero continuar produzindo os frutos na presença do Senhor. Eu quero cada vez mais buscar o seu conhecimento e me fortalecer no seu poder, na esperança da glória, com a alegria que Deus tem me dado. Amém? E é isso que eu vou continuar fazendo. Estou voltando ativamente para as atividades que eu gosto de compartilhar, de abraçar, de amar, de sentir vida na vida, e a gente continuar fazendo a diferença, que é o que Cristo diz, o que Cristo quer de cada um de nós. Obrigada. Amém, irmãos. Não é bom, né? Ver a ação de Deus na vida das pessoas. Não, ela está dizendo que trocou o nome do Verinha por armário, mas não se preocupe com isso não. Irmãos, abram suas Bíblias em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, nós vamos ler dois textos. Um que está em Atos capítulo, irmãos, Atos capítulo 27, versículos 16 a 20. E Romanos capítulo 4, também 16 a 20. Atos 27,
Em Atos capítulo 27, a partir do versículo 16, diz assim: passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E em Romanos capítulo 4, também versículo 16, parte B, até o versículo número 20, diz assim: Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém, queridos? Nós queremos, nesta noite, estamos encerrando aí a campanha de missões nacionais, e nós temos trazido temas sobre esperança. E eu quero, nesta noite, fazer uma comparação entre esses dois textos. Porque no primeiro texto, que a gente percebe, é a morte da esperança, diante das circunstâncias que estavam sendo vivenciadas ali pelas pessoas do navio. Diz o texto, dissipou-se por completo a esperança. E aquela palavra dissipou-se, aqui no grego é terminou, acabou, né? Morreu ali a esperança. Mas no outro, também em circunstâncias difíceis, à vista humana, é claro, a gente percebe que a circunstância, em vez de trazer a morte da esperança, ela trouxe o fortalecimento da fé e da esperança. Nós queremos comparar esses dois textos para que a gente possa entender e perceber por que naquele momento ali, no navio, houve a morte da esperança, e no outro, na verdade, foi fortalecida a esperança. Por quê? Porque na nossa caminhada, no nosso dia a dia, muitas vezes acontecem circunstâncias também difíceis na nossa vida, e as esperanças, ou a esperança, que nós muitas vezes alimentamos e colocamos diante de Deus, elas se enfraquecem, elas morrem muitas vezes, e nós aí nos entregamos às circunstâncias que nós vivenciamos. Eu quero pensar um pouco sobre isso com vocês. Por quê? Porque existem coincidências nesses dois textos. Talvez vocês digam assim, mas o que tem a ver naufrágio com Abraão, filho, na promessa de Abraão? Exatamente porque por trás desses dois textos existe uma base, existe um fundamento,
que fez com que, depois da morte da esperança, aquela esperança fosse ressurgida e ali na outra fortalecida. E o que tem por trás nas duas, que há de igual, de comparação nas duas, é exatamente uma promessa. Existia uma promessa sobre Paulo e existia uma promessa sobre Abraão. Não sei se vocês lembram, mas o texto ali, em Atos capítulo 9, versículos número 15, fala da promessa. Jesus falando ali do ministério de Paulo. E diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Existia aí, portanto, uma promessa de que Paulo, o apóstolo Paulo, teria que chegar até Roma ali para pregar o evangelho, portanto, ali a César. E em Abraão, vocês conhecem o texto, muito conhecido de vocês, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, e diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da terra da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, a promessa que existia por trás, a promessa de Deus sobre a vida de cada um desses personagens bíblicos, é que faz com que a gente possa pensar nesses dois textos e fazer essa comparação, porque aí existe algo em comum entre eles. Vamos então entender os fatos. Os fatos do primeiro, vocês sabem, Paulo estava preso, Paulo estava sendo julgado, e ele apela para César em Roma. Então essa viagem é exatamente o transporte do apóstolo Paulo para chegar a Roma. E nesse transporte é que exatamente as coisas começam a acontecer. Tempestade acontece, os ventos fortes começam a aparecer, e aí o navio começa a demonstrar que não ia resistir à tempestade, e eles então começam a se esforçar para que o navio consiga resistir, mas aí não consegue. Então chega um momento em que eles esgotam todo o esforço deles e aí se entregam à situação. Essa é a primeira história que está em Atos capítulo de número 27. Então ele chega naquele momento e durante a viagem a esperança ali, ela morre, né, quando eles não conseguem mais ver nenhuma possibilidade de salvação, e eles ali se entregam. É claro que logo depois a esperança ressurge, porque Paulo agora assume o comando da viagem, e ali eles é retomada pela tripulação a esperança que haviam perdido. Se a gente for ver ali em Atos capítulo 27, continuando um pouco a história, a partir do versículo de número 22 ao 24, a gente vai ver como Paulo, naquele momento em que todos desistem da vida, ali começam a se encorajar novamente. E diz assim o texto: mas já agora vos aconselho com ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que lhe foi dito. Então esse é o contexto da primeira história, contexto em que nós percebemos aí, né, o que estava acontecendo ali na perda da esperança. O segundo é Abraão, é uma história muito conhecida. Abraão foi chamado
por Deus para ser pai da grande nação de Israel, e na promessa de Deus dizia que ele seria, portanto, aquele que geraria essa grande nação, dele nasceria o fruto. E entendo que já na promessa, eles já sabiam, né, que Sara era estéril, portanto ali estava a promessa sobre, dentro do contexto da visão humana, né, nós podemos entender o que Deus estava colocando ali diante de Abraão. Então, apesar de todo o tempo que se passou ali, 25 anos de espera, né, Abraão esperou durante 25 anos que a promessa fosse cumprida. Mas depois de todo esse tempo, mesmo assim, Abraão manteve, né, a fé e fortaleceu a sua esperança de que ali se cumpriria a promessa de Deus. Eu quero então que a gente comece a pensar sobre os motivos. O motivo da morte da esperança, o motivo do fortalecimento da esperança. Eu quero que vocês pensem um pouco na vida de vocês dentro daquilo que nós estaremos falando, porque entendo que todos nós passamos não a mesma situação, mas por situações que nós questionamos muitas vezes quando nós estamos assim, sofrendo diante de uma tribulação muito forte na nossa vida. E a primeira coisa então que nós queremos pensar com vocês são os motivos da situação, da perda da esperança pela tripulação do navio. Eu estou aqui fazendo diferença entre qual estava no navio, mas a tripulação que estava ali no navio. Então nós temos aí uma situação típica de uma esperança que eles colocada na capacidade humana, na inteligência humana, na sabedoria humana ou na habilidade humana. A navegação, ela, se a gente for acompanhar um pouco o texto, a navegação ela começava a ficar um pouco difícil. E Paulo então, diante dessa situação, ele chama o comandante e recomenda que eles parem a viagem devido à situação. Mas aí o que acontece? O comandante simplesmente deu crédito ao mestre do navio e deu crédito ao piloto do navio, não levando em consideração aquilo que Paulo estava recomendando. É interessante, irmãos, a gente observar essas questões, porque muitas vezes a gente não liga muito para os conselhos, né, dos homens de Deus, né, vamos dizer assim, aqueles a quem Deus chamou para orientar o seu rebanho. E muitas vezes, diante de situações que as ovelhas nos procuram, e que a gente muitas vezes, né, aconselha a ovelha, muitas vezes a ovelha não leva muito em consideração esses conselhos. E eu entendo que muito vai dos interesses da situação e dos interesses das pessoas. Porque quando Paulo ele recomendou que eles não seguissem viagem, Paulo estava fundamentado em duas coisas importantes. A primeira delas era a sua experiência de vida, as experiências que ele tinha passado no seu ministério. E a segunda coisa era exatamente a palavra de Deus, a promessa que tinha sobre ele, porque ele sabia que ele iria chegar a Roma, mas ele estava querendo evitar o sofrimento da tripulação durante essa viagem. E vejam, quando ele recomenda, portanto, ele vê a situação, ele vê o clima, vê como ele estava ali, a ventania e tudo que ele recomenda, porque ele já havia passado por situações como essa. Então vejam aqui, no texto que está em 2 Coríntios capítulo 11, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24 até o versículo número 27, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes, irmãos. Ele já tinha naufragado 3 vezes.
era um homem que tinha, portanto, uma experiência sobre situações como aquela. E se a gente continuar, a gente vai ver o seguinte: em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto e em perigos no mar. Então não era simplesmente um homem que não tinha nenhuma experiência de vida nessas situações de navegar em mares difíceis. E ele então estava passando para o seu comandante ali a experiência que ele tinha, e além da experiência que ele tinha, a palavra de Deus que o orientava e que confirmava aquilo para o qual Deus o havia chamado. E é assim, portanto, que muitas vezes nós orientamos a igreja e que orientamos as nossas ovelhas, pela experiência de vida que nós temos e pela condução da palavra de Deus, e que assim esperamos que as pessoas escutem. Mas naquele momento, é claro que o comandante olha para Paulo e não vê muita firmeza, né, naquilo que Paulo estava falando. E ele então, o que é que ele faz? Decide acreditar na experiência do piloto e das pessoas que ali estavam no comando do navio. E aí a gente vai ver que a coisa não anda bem. E é interessante, irmãos, a gente observar. Veja aí em Atos capítulo 27, acompanhe comigo, no versículo de número 13, que diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Acho isso interessante, sabe, irmãos? Sabe por quê? Porque muitas vezes é assim: a pessoa não escuta, a pessoa toma suas decisões, toma outros rumos, e no começo vai tudo bem, no princípio das nossas decisões vai tudo bem, a gente pensa que está às mil maravilhas, né? E vai começar a dizer assim: olha, eu acertei na minha decisão, a decisão que eu tomei foi acertada, quem estava errado era quem estava orientando diferente. E eu entendo aqui, e era exatamente isso que eles estavam pensando. Eles chegaram, o vento calmo, né, aquele mar de brigadeiro, como chamam, né, aquele céu de brigadeiro, sem ventania, sem nada, e eles então começaram a navegar. O piloto estava certo, o comandante do navio estava certo, e foram. Só que, irmãos, tudo começa bem, né? Tudo no início são flores, como se diz. Tudo é jardim, né, florido. Mas depois vem as consequências dos atos, das decisões que foram tomadas, né, muitas vezes contrário à palavra de Deus, ou orientações que vêm, né, baseadas na palavra de Deus. E veja então o que é que vem a seguir, irmãos. Logo depois vem, né, a tempestade da coisa, a partir do versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias sem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, se fosse afinal
toda a esperança de salvamento. Ou seja, depois da bonança vem a tempestade. Iniciou-se tudo bem, tudo flores, e logo depois, portanto, veio a tempestade. E mesmo diante da tempestade, irmãos, eles lutaram. Eles usaram de toda a habilidade que tinham, usaram de toda a capacidade que tinham para poder superar aquele momento difícil. E estavam vendo, o navio vai naufragar. E eles começaram então a aliviar a carga, jogando as coisas fora. Depois, eles já, no momento difícil, já não tinham mais o que fazer. Olharam, já fizemos tudo o que a técnica, tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós sabemos, todo o nosso conhecimento de navegação foi utilizado. E não se conseguiu mais nada. E eles, sabem o que fizeram? Se entregaram à situação. Irmãos, é nesse momento, é exatamente nesse momento, que Deus vai agir quando nós começamos a dar novamente ouvidos à palavra de Deus. Vejam que logo depois Paulo se levanta, eu falei o texto aqui, e ele então fala que o anjo deu o recado da promessa, e falou que nenhuma daquelas vidas, veja a graça de Deus, apesar de eles não terem dado ouvidos, mas a graça de Deus é tão tremenda, tão grande, tão imensurável, que Deus preservou aí a vida da tripulação. Disse, olha, nenhuma vida vai se perder. No entanto, Deus preservou a vida, mas não preservou das consequências. Eu acho que isso é importante que vocês guardem. Porque nós precisamos responder pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. E nós temos consequências de todos os atos e decisões que nós tomamos na nossa vida. Todas elas. Quando nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus, hoje pela manhã nós vimos em Atos, em Salmo 1, e em Josué, capítulo 1, e quando nós andamos segundo a palavra de Deus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, tudo que a gente faz é sucesso, nós seremos bem sucedidos em todas as coisas. No entanto, quando nós andamos fora da palavra de Deus, vem as consequências, porque em Salmo capítulo 1, diz ali que nós somos como pó ao vento, que é lançado. Então vejam, Deus, ele, pela graça, ele prometeu ali a Paulo a vida de todos eles, mas ao mesmo tempo ele permitiu que as consequências dos atos, das atitudes, da decisão que foi tomada, caísse sobre aquelas pessoas. E aí, quando Paulo então, naquele momento se levanta, a esperança já estava morta, eles agora passam a acreditar naquilo que Paulo falou. E é renovada a força, é renovada a esperança, e eles agora já começam a tomar uma atitude diferente daquelas que eles haviam tomado. Vejam aí, versículos 22 em diante, de Atos 27, e diz: já agora vos aconselho, agora Paulo, no comando, aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo aqui prega sobre a graça de Deus, e fala então da promessa que havia sobre ele. Esse é o primeiro texto. Por decisões erradas, nós muitas vezes chegamos a situações em que nós iremos perder por completo a esperança que um dia nós alimentamos sobre a nossa vida. O segundo texto
é exatamente sobre Abraão, os motivos de guardar firme a esperança. Veja, então a diferença entre um texto e outro. Os motivos de guardar firme a esperança, mesmo contra todas as indicações visíveis. A gente vê nesse segundo texto, está em Romanos capítulo 4, que o que sustenta a esperança é a fé. Sem fé não há esperança. O que sustenta a esperança é a fé. E Abraão, ele creu em Deus. Diz o texto, versículos 16, 17, que ele, Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus. Agora é interessante, porque ele conceitua o Deus que ele crê. E uma vez eu estava ouvindo Augusto Nicodemos, ele disse assim: tem muita gente que tem fé e está no inferno. E eu fui pensar sobre essa frase dele, porque é verdade. Tem muita gente que coloca a fé no lugar errado, na pessoa errada, em coisas erradas. É por isso que Augusto Nicodemos vai dizer que o cemitério, o inferno, está povoado de gente que tem fé. Qual é o Deus que você crê? O conceito de Deus, no Deus que você crê. E Abraão, ele creu no Deus e ele diz qual é o Deus que ele creu. E aqui ele diz o seguinte: Abraão, perante aquele no qual creu, e ele então conceitua o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Interessante a gente observar a fé dessas pessoas, porque nesse momento aqui, na vida de Abraão, se a gente for ver o relato bíblico, não existia nenhuma experiência ainda de ressurreição de mortos. Nenhuma experiência de ressurreição de mortos. Mas Abraão, ele acreditou que Deus ressuscitava os mortos. Agora veja o seguinte, que quando Deus pediu a Isaac ali como prova da fé de Abraão, ali no livro de Hebreus, abra em Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Aí o versículo 19 diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Que coisa, né? Naquela época, ainda não existia nenhuma experiência de ressurreição, mas ele sabia, ele acreditou na promessa de Deus, porque disse Deus que ele seria pai de uma grande nação, e ele seria pai de uma grande nação com Sara. Não tinha caminhos diversos daquele que Deus apontou. Tanto é que ele veio oferecer o seu servo, e Deus disse: não é do seu servo não, é de Sara mesmo. Sara veio oferecer a sua serva, e Deus disse: não é da sua serva não, é de Sara mesmo. E ele então crê na promessa, e quando Isaac nasce, Deus pede Isaac, que ele seja sacrificado. E ele então creu, dizendo o seguinte: Deus prometeu, ele vai cumprir. Então só tem uma forma: eu mato e Deus ressuscita. Não tem outra solução. Deus vai ressuscitar Isaac. Então ele acreditou nesse Deus que vivifica as pessoas. Agora vejam aí em João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo 8.
Jesus está dizendo que Abraão viu o seu dia. João capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e o que? Regozijou-se. Abraão viu, sabe o que? A ressurreição de Jesus pela fé. Que coisa tremenda, né, irmãos? Então vejam, esse conceito de Deus vem da fé. Ele acreditou que Deus, pela promessa, que ele iria cumprir a sua promessa. E ele, pela fé, ele enxergou, ele visualizou pela fé a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso é que ele diz aqui que Deus é aquele que vivifica os mortos. Agora veja o seguinte: Abraão olha para si, já um homem de 100 anos. Ele olha para Sara, uma mulher de 90 anos. E o texto diz que ele tinha um corpo velho e amortecido, em Romanos capítulo 4. Velho e amortecido. Essa palavra, amortecido, irmãos, ela no grego significa necrosado. Necrosado. É necro no grego. Ou seja, morto. Ele era velho e morto. E aí vejam, esse Deus que um dia ele acreditou que é o Deus que vivifica os mortos, que ele acreditou que seria capaz de ressuscitar Isaac, também seria capaz de fazê-lo ainda velho, com o corpo amortecido, necrosado, morto, seria capaz de fazê-lo pai de uma grande nação. Então esse é o Deus. Por isso é que a esperança ela está fundamentada na fé. E a segunda coisa que esse texto nos ensina, desse segundo texto, né, de Abraão, é o outro conceito, né? Deus é aquele que vivifica os mortos, mas também Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem. E aqui, é claro, está fazendo menção ao relato da criação, porque quando a gente vai ver o texto em Gênesis, Deus criou ali, aquele criou significa criar do nada. É o único ser que é capaz de criar do nada. O homem cria de coisas existentes, mas Deus criou o mundo, criou todas as coisas do nada, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então aqui está fazendo um relato, né, da criação, quando ali é narrada toda a criação. Por isso é que a gente pode dizer que a esperança de Abraão se fortaleceu. Por quê? Porque a sua fé foi tão grande que ele, mesmo olhando as circunstâncias, mesmo olhando para o seu corpo, mesmo olhando para a sua esposa Sara, e aos olhos humanos perceber que não haveria nenhuma possibilidade, mas ele acreditou que Deus, sim, Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E eu queria encerrar então, irmãos, esse momento aqui, pensando no cristianismo, nesse Deus que nós cremos, na esperança que nós alimentamos. Porque existem alguns fundamentos no cristianismo que nós precisamos ter fé. A nossa esperança é a esperança de vida eterna. A nossa esperança é que um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Que nós ressuscitaremos dos mortos para o encontro com Cristo nas nuvens. É ali, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai estar nas nuvens, segundo Paulo, em Tessalonicenses. E nós subiremos ao encontro. A ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, nós iremos ao encontro dele nas nuvens.
Mas para que nós possamos ter essa esperança viva em nosso coração, nós precisamos, como Abraão, ter uma fé fortalecida em fundamentos do cristianismo que muitas vezes as pessoas costumam negar. Por exemplo, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, queridos, é base do cristianismo. O apóstolo Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não existiria cristianismo se nós não acreditássemos na ressurreição de Jesus. Então, se nós não cremos em alguns fundamentos do cristianismo, toda a nossa esperança é vã, é morta, ela não existe. Nós precisamos crer. Você sabe qual é um outro fundamento do cristianismo? A concepção vaginal, a concepção virginal de Maria. Maria foi concebida sem pecado, pelo Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas negam esses princípios, essas bases, esses fundamentos do cristianismo que nós precisamos ter. E quando nós nos fortalecemos, quando nós cremos, quando nós somos fortes na fé, cremos em Jesus Cristo, pode vir as tempestades, as dificuldades, as lutas, muitas vezes as impossibilidades humanas, muitas vezes nós fraquejamos diante dessas lutas, mas nós nos mantemos de pé, firmes, entendendo que Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Portanto, Ele vela pela sua palavra, para que se cumpra em nós tudo aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? Que nós possamos ser fortes na fé, para que também a nossa esperança seja forte. Curvem suas cabeças. Eu não sei os momentos da vida de vocês, as lutas, as dificuldades que vocês têm passado. Muitas vezes nós sucumbimos, como aquelas pessoas que estavam ali confiadas em suas próprias habilidades no navio, começaram então a sucumbir diante daquelas situações. Desistiram até da vida, da luta, se entregaram. Tem um momento no texto que diz que deixaram o mar levar o navio, deixará o léu, o mar levar o navio. E assim, muitas vezes acontece conosco. Nós deixamos a vida levar, a vida nos levar. Mas nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que Deus não nos abandona em momento nenhum da nossa vida. Ele está conosco em todos os momentos. Que as suas promessas se cumprirão em nós. Tudo aquilo que Ele prometeu, irmãos, se cumprirá em nossa vida. Talvez você que esteja aqui conosco seja como aquelas pessoas do navio que estavam com Paulo, que andaram até hoje, até esse momento aqui, confiando em si mesmo. Eu quero convidar você a confiar em Jesus, a entregar agora a sua vida, a sua confiança completa na pessoa de Jesus Cristo. Naquele momento que Paulo diz: tenha bom ânimo, o Senhor disse que nenhuma vida se perderá. Eles passaram ali a seguir a Jesus Cristo, o comando daquele homem de Deus. Eu quero convidar você nesta noite, que até esse momento ainda não está sendo conduzido a sua vida por Jesus, a confiar nele, a confiar nas suas promessas e a ter fé naquele que cumpre
todas as coisas que Ele prometeu. Jesus Cristo. Se há alguém aqui nessa noite que queira entregar sua vida a Jesus, permitir que Ele conduza a sua vida a partir de hoje como Senhor, Salvador da sua vida, levanta a sua mão e eu estarei orando por você, entregando você diante do altar de Deus. Há alguém aqui que queira tomar essa decisão? Se não há ninguém, vamos orar então, encerrando o culto nesta noite. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esta noite aqui na Tua presença, pelos louvores, pelo batismo, pela campanha de missões nacionais que hoje estamos encerrando, tudo aquilo que foi feito, sabendo, Deus, que tudo que foi feito, foi para simplesmente nós estarmos aqui louvando e glorificando o Teu santo nome. Que cada um que aqui está tenha ouvido a voz de Deus nesses momentos aqui que estamos. Que saia daqui, ó Deus, refletindo sobre essa palavra de esperança no Senhor, fortalecido na sua fé. Nós queremos te pedir pela tua igreja, por essa semana que se inicia, que seja, Pai, uma semana debaixo da tua santa graça. Nos orienta, nos conduz, acampa os teus anjos, ó Deus, nos guarda e nos livra do mal. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, o seu povo espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos sentar-se.